falando aqui sobre segundo reinado no Brasil. Olha, e fazer o vestibular da UES sem ter estudado segundo reinado é perigoso, porque é um tema que tem uma probabilidade enorme de cair. Estamos falando de quase 50 anos de história do Brasil, minha gente. 49 anos. Dom Pedro II foi o cara que mais tempo governou esse país. Foram 49 anos. E como é que a gente estuda esse tempo todo? A gente divide em partes. Eu gosto de dividir assim: política interna, economia e sociedade, política externa e a decadência do segundo reinado. Por exemplo, sobre política interna, o que é que você tem que lembrar? Como foi que esse segundo reinado começou? Com o golpe da maioridade, né? Pedrinho chegou ao poder com 14 aninhos, tá certo? Olha aí, né? O cara assume o Brasil com 14 anos e você com 14 anos não organiza nem o teu quarto. Né? Você vê, viu? Olha, esse momento também é marcado aí pela atuação de dois grupos políticos importantes, que é o grupo dos liberais e o grupo dos conservadores, que na prática a gente era farinha do mesmo saco, porque queriam apenas manter os próprios privilégios, e a criação do parlamentarismo às avessas, que no Brasil, olha, na história brasileira, por 2 vezes tivemos o sistema parlamentarista. Durante a monarquia, que é o chamado parlamentarismo às avessas, e no governo de João Goulart, ou seja, na República. Então, tivemos o sistema parlamentarista tanto no governo monárquico quanto no governo republicano, tá certo? Sobre a economia, gente, o café. Não tem para onde correr. Falou de economia no século XIX, o café. Ele toma conta realmente. Essa substância maravilhosa que só o brasileiro consegue fazer e produzir de uma forma fantástica. Pronto, olha só, detalhe sobre as zonas produtoras, as principais: Rio de Janeiro e São Paulo, Vale do Paraíba e Oeste Paulista. Eu coloquei aqui nessa tabelinha as diferenças, que aí, quando você baixar o slide, você vai olhar com muito cuidado, viu? A UES já cobrou aí zonas produtoras de café em vestibulares anteriores. Só para deixar claro aqui, ó, as diferenças: no Vale do Paraíba você vai ter uma produção extensiva, no Oeste Paulista intensiva, mão de obra escrava predomina no Rio de Janeiro, lá em São Paulo já é o trabalho mais livre, imigrante, assalariado, e no Vale do Paraíba, devido às técnicas não serem mais sofisticadas, o solo entrou em erosão e a decadência econômica acabou acontecendo. São Paulo não. São Paulo investiu em novas técnicas e aí, pessoal, como a gente diz aqui no Ceará, né, bombou a produção cafeeira paulista, tá certo? Então São Paulo disparou. Tanto é que São Paulo passou a ser conhecido como aí o estado do café. Estado do café. Né? Estado do café. Beleza? Bom, ainda sobre economia, ó, tarifa Alves Branco, uma tarifazinha protecionista, muito importante, aumentou as tarifas alfandegárias de 30% para 60%. Outra coisa, gente, que a gente não pode esquecer foi o impacto do Bill Aberdeen, que foi um decreto da Inglaterra que acabou aí policiando, né, e vigiando o Oceano Atlântico para impedir o tráfico de escravos. E isso impactou no Brasil, claro. A nossa mão de obra ainda era predominantemente mão de obra escrava. Então o Brasil sentiu e o governo teve que aí criar incentivos para a imigração, tá bom? Inclusive, falando de imigração, os imigrantes europeus, principalmente alemães e italianos, chegam no século XIX, e eu finalizo aqui lembrando sobre a Era Mauá, que foi um momento de empreendedorismo, de, digamos assim, um olhar para a indústria brasileira, que começa, eu não vou nem dizer que a indústria começa a caminhar não, viu, pessoal? Ela começa aí a engatinhar. Tá certo? O processo de industrialização do Brasil... mexer as perninhas, o bracinho assim para querer, né? O processo de industrialização do Brasil sempre foi lento ao longo da história. O Mauá foi um cara que tentou, mas também não obteve muito sucesso assim, não. Não é à toa, gente, que entrando um pouco nas questões geográficas, o Brasil, a sua economia ainda é agropecuária, né? Ela ainda é dentro de um processo agropecuário, né? A gente ainda não temos uma economia voltada de mercado no sentido de produtos industrializados. Ainda a nossa base econômica ela é agropecuária, né? O que exportamos são produtos agropecuários. Commodities, as famosas commodities brasileiras. Justamente. Né? Sobre política externa, 3 pontos importantes. Desses 3, você não pode deixar de estudar. É o mais importante. Ó. A questão platina foi quando o Brasil ele chegou a ajudar a derrubar
né, o presidente da Argentina e do Uruguai, ele ajudou a mudar os governos. Olha só, gente, quando eu falo isso em sala, aí tem aluno que fica assim, não, mas isso é mais coisa dos Estados Unidos, de invadir, mudar. O Brasil, no século XIX, agiu de forma imperialista ali, né, na região platina, pessoal, Paraguai, Argentina, Uruguai. Tá certo? Lembrando, gente, que o Brasil, nós brasileiros fomos bastante influenciados pelo modus operandi da cultura norte-americana, a tal ponto de um período da história do Brasil, o Helder pode me confirmar isso, que o nome do nosso país era Estados Unidos, não, Estados Unidos do Brasil, República dos Estados Unidos do Brasil, exato. Né? O nome realmente. Até o nome revia um pouco dos Estados Unidos. Foi um dos primeiros nomes que o Brasil teve. Olha só, realmente bem lembrado. Ainda sobre política externa, questão crítica que foi o rompimento diplomático entre Brasil e Inglaterra. Pasmem, né? Ou seja, realmente houve um rompimento aí de 1863 até 65. E aí, pessoal, a parte mais importante que eu digo, leia. Leia porque isso aqui é importante e a UES já cobrou diversas vezes e repete esse tema. Guerra do Paraguai. Inclusive, Guerra do Paraguai, gente, tem uma personagem histórica cearense que faz parte desse processo, tá certo? Isso. Nome de avenida, tá? Nome de avenida. Quem? Nossa queridíssima, tá certo? Jovita Feitosa. Jovita Feitosa. Eu falando isso aqui, Távora, nada a ver. Jovita Feitosa, gente. Jovita Feitosa lutou na Guerra do Paraguai, se vestiu de homem, tá certo? Foi lá. Eu fico brincando que a Jovita Feitosa foi a nossa Mulan, né? Nossa Mulan real, tá certo? Ela foi... Na verdade, a história dela é interessantíssima. Eu estava lendo um artigo do Ayrton de Farias sobre isso daí. Historiador, né, brilhante. A Jovita, ela se vestiu de homem, realmente, foi uma Mulan mesmo, foi até o Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro foi descoberto. Foi, justamente. E aí, depois, ela acabou sendo utilizada pelas Forças Armadas para fazer propaganda, né? Para fazer propaganda, para estimular outras pessoas a se alistarem também. Agora, teve um fim trágico. Não foi? Infelizmente. Teve um fim trágico, morreu ali no Rio de Janeiro, pobre, né, abandonada, inclusive foi, se eu não me engano, cometeu suicídio. Gente, né? Para você que mora aqui no Ceará, que mora em Fortaleza, tá? Eu indico um festival fantástico. Nós não estamos recebendo nada desse festival para indicar, porque realmente é muito bom para assistir, que é o Ceará é Show, tá certo? É um espetáculo fantástico, eu já assisti umas 3, 4 vezes, tá? Então, assim, conta um pouquinho de uma forma muito linda, muito bacana a história da Jovita Feitosa, tá certo? Ceará é Show. Tentem achar nesse período de férias aí para poder ir assistir, que vale a pena, tá? Show de bola. E sobre a queda da monarquia, alguns fatores importantes. Primeiro, a famosa Guerra do Paraguai foi um fator importante para enfraquecer a monarquia, porque fortaleceu os militares, o exército brasileiro, que depois deu o golpe, que é a nossa república nasceu de um golpe, pessoal, de Estado também, né? Então, Guerra do Paraguai, o abolicionismo, que é um tema importantíssimo, que não vai ter como a gente falar sobre esse tema aqui, porque é um tema longo, extenso, né? Extenso. Mas faz parte do movimento de luta negra no Brasil, isso, tá, gente? As leis, eu sempre sugiro que os alunos leiam a Lei Eusébio de Queiroz, a Lei do Ventre Livre, a Lei dos Sexagenários e a Lei Áurea, saber o que as leis determinavam e saber também, gente, as contradições de cada lei. Tá certo? E a nível de Ceará, procure se informar sobre Dragão do Mar e a história de redenção, tá certo? Que são 2 nomes importantes, são 2 assuntos importantes para esse movimento abolicionista. Exatamente. E olha só, outros fatores, questão militar, questão religiosa, republicanismo, todos esses fatores, eles corroboraram aqui para a proclamação da República. Olha aí!